Olá, pessoal! São 6 anos de aprendizado em como empreender do zero, absoluto zero. Como vocês já sabem, eu sou biomédica, entrei para a carreira docente já há 19 anos, né, como docente universitário, de pós-graduação. E é claro que durante a minha trajetória acadêmica e mesmo durante as pós-graduações, o mestrado, no doutorado e até no pós-doc, nada foi inserido dentro da matriz curricular sobre assuntos voltados para o empreendedorismo. Então, quando o ITH nasceu, eu, na verdade, fui do absoluto zero procurar informações para que eu realmente pudesse me aventurar, de certa forma é uma aventura, no mundo, né, do empreendedorismo, dos negócios, dos business, que não é nada, aliás, absolutamente nada parecido com uma carreira docente. Embora o espírito empreendedor já existia, mas ser empresária ainda não. Então, meu nome é Ana Cláudia Camargo, eu sou fundadora do ITH Pós-Graduação e diretora-geral. Fiz inúmeros cursos de gestão, desde a época do Sebrae até hoje eu continuo estudando constantemente. Eu tenho como formação, eu sou biomédica, fui professora, escrevi um livro e atuei na área da pesquisa da ciência, né, fazendo doutorado aqui no Brasil e fora também. Então tem uma carreira muito importante para falar para vocês assim, de aprendizado do zero dentro do empreendedorismo. Eu escolhi 5 tópicos assim, que são fundamentais para quem realmente vai aprender a trabalhar dentro dessa área empreendedora. Então, os bons motivos para você não abrir seu negócio é uma provocação, tá? Que eu tenho que fazer para que você realmente entenda se isso faz sentido para você ou não. Entender o tamanho do mercado, diferenciais de escala, o que é Ikigai, isso é muito importante, o que é um protótipo, um benchmark e também a cultura do erro, que também é uma outra provocação muito importante. Então vamos lá, quais são os motivos para que você não abra o seu negócio? Primeira coisa, buscar tranquilidade. Se você é uma pessoa que tem essa característica, não se aventure no mundo do empreendedorismo. Porque o que você não vai ter durante toda essa trajetória é a tranquilidade. É acordar no mesmo horário todos os dias, é dormir no mesmo horário todos os dias, é almoçar com horários específicos. A gente tem uma rotina muito agitada e muito distante da tranquilidade. Outra coisa muito importante é a questão do erro, né? Assim, desde a nossa infância, todas as vezes que a gente erra, as nossas mães normalmente colocavam a gente de castigo, põe no cantinho do pensamento, às vezes batia. E na verdade, se você comete erro dentro do empreendedorismo, essa é a coisa mais normal e aceitável, né? Então a gente não pode ser teimoso em achar que você não vai errar. Então quer dizer, Ana Cláudia, que você está falando para mim que eu posso errar? Não, não estou falando que você pode errar, estou falando que você vai errar. E muitas vezes. E isso faz parte do aprendizado e da sua maturidade dentro do empreendedorismo, tá? Outra coisa muito assim importante, as pessoas têm muito medo de julgamento. Se você é uma dessas pessoas que fica preocupado com o que os outros vão pensar, se eu fizer isso, se eu agir de certa forma, não entre para esse mundo. Porque o julgamento ele vai acontecer todos os dias. É num processo de desligamento, é num processo de contratação, é num processo de mudança dos processos, é numa estratégia diferente de marketing que pode dar certo e pode não dar certo. E aí quando não dá certo as pessoas, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. E aí você paga ali o preço para ver isso mesmo e não tem nenhum problema, tá? Outra coisa que é muito importante, tem muita gente que acha que empreender, ser dono do seu próprio negócio, é poder tirar férias quando você quiser, de repente você ter a sua autonomia para poder curtir o final de semana com a sua família, e é exatamente ao contrário. Então, quando você está nesse mundo business, você não tem tanta autonomia para tirar férias. Claro, se eu quiser chutar o balde e tirar férias amanhã, eu posso, mas e aí?
eu vou sacrificar a empresa por esse motivo, porque não está no momento de tirar férias. Então, o seu cliente passa a ser o seu dono. E tirar férias, às vezes, aquelas férias que é comum anual, né, 30 dias, o empreendedor ele fica, às vezes, anos sem tirar umas férias. Até que ele consiga ter uma equipe, né, de alta performance que pode tomar conta ali e que ele se ausentar por um determinado período, tá? Uma outra coisa importante, você tem que ser uma pessoa estudiosa. Se você não gosta de estudar, se você não gosta de ler livros, se você não gosta de se informar através de revistas, se você não vê jornais informando sobre o mercado, o que está acontecendo tanto aqui no Brasil quanto fora do país, e isso não é só um conteúdo técnico da sua área, não. É sobre mudanças econômicas, é sobre alteração da moeda, às vezes não tem nada a ver com o seu negócio, mas ele impacta diretamente no seu negócio, a depender dessa oscilação econômica e política. Então você tem sim que saber se informar a respeito disso e gostar de ir atrás dessas informações. Eu mesmo acordo todos os dias às 5 horas da manhã, na verdade 5 para 5, e eu leio das 5 às 5 e meia. Isso se tornou uma rotina de 30 minutos na minha vida, que é o tempo que eu tenho para me dedicar à leitura diária de um capítulo do livro. E aí, logo em seguida, eu começo a fazer o resto das minhas rotinas, mas isso tem que acontecer, porque se eu não me informar e não aprender, normalmente a tendência é que a sua empresa não cresça. Então, se você não quer, se você não tem esses hábitos, por favor, não abra a empresa. Mas se você realmente estiver disposto a mudar, esse é o caminho, porque não existe tranquilidade dentro do mundo dos negócios, né? Não é uma liberdade que é muito fantasiado, que as pessoas realmente são muito livres para fazer o que quiser, são bem-sucedidas, ganham dinheiro, e não é bem assim a trajetória inicial. Isso pode acontecer, mas bem mais para frente, a médio prazo. Tá? Então, assim, se você não tem essas características, não significa que, não, então eu não vou empreender porque eu gosto de tranquilidade. Você pode desenvolver se você quiser, né? E uma das coisas que a gente tem que aprender a desenvolver é a nossa capacidade de planejamento. Já dizia Tales Gomes que uma ideia vale 10 centavos a bacia, porque não adianta você ter uma ideia e não colocar ela em ação. Então, você tem uma ideia, você se planeja para que isso aconteça, você pode rodar o PDCA, né? Você faz um planejamento, depois você faz um protótipo, depois executa, depois avalia. Mas o que você não pode é acordar e falar assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse planejamento ele é importante. Há quanto tempo eu estou disposto a fazer um curso de gestão? Durante quanto tempo eu estou disposto a ficar sem dinheiro? O que eu vou fazer na próxima semana, no próximo mês, ou nos próximos 2 meses ou 3 meses? Dá até para você fazer um planejamento a longo prazo, mas isso até pode mudar um pouco o caminho, mas o importante é que você planeje. Outra coisa muito importante, não pense que alguém vai tomar iniciativa por você. Vamos supor que você consiga abrir uma empresa através de uma sociedade. Não coloque no seu sócio ou na pessoa que vai te acompanhar ou na pessoa que você contratou o foco e a iniciativa de iniciar. Isso tem que ser vindo a partir de você. E se comprometa. Se você resolveu se aventurar, que seja abrindo uma clínica, que seja abrindo um consultório autônomo, mesmo que você não tenha cliente naquele dia, você vai para o seu consultório e ali você vai planejar, vai iniciar uma ideia para que você consiga atrair clientes, para você não ficar aquele tempo ocioso. Mas não fique em casa dormindo, porque se você não se comprometer em fazer com que aquele negócio dê certo, ninguém vai fazer isso por você. Então, mesmo que você não tenha cliente nenhum, você vai se comprometer em estar lá naquela sua clínica, que seja um espaço físico da sua casa, mas você tem que se comprometer e ter foco de fazer com que as coisas aconteçam, mesmo que ela inicialmente não dê certo, tá? Outra coisa muito importante é a questão da adaptabilidade. Por exemplo, aconteceu uma pandemia, né? É uma coisa totalmente inesperada. Mas o meu negócio era só presencial. A minha clínica, eu atendia clientes presenciais e agora eu não posso abrir. Aqui no Instituto, a gente tinha como característica ter cursos presenciais a todo momento. Tá, ok. E aí? Isso não vai poder acontecer mais,
Muitas empresas fecharam porque não conseguiram persistir, não se adaptaram a esse novo modelo, a essa nova mudança de trilho. Então, é óbvio que o espírito nesse momento é de sobrevivência. Com certeza, se você, por exemplo, tiver um atendimento presencial na estética e você não pode mais executar isso, vamos para as redes sociais e vamos trabalhar conteúdo, dar cursos online. Às vezes o faturamento dessa nova empreitada, ela não seja tão, né, equilibrada em relação ao que existia antes, mas ela garante a sua sobrevivência. Já dizia o ditado, antes pingar do que secar. Né? Então essa adaptabilidade ela é muito importante. Tem gente que estava na parte de alimentação e que não podia abrir e que foi para os deliveries. Então existem essas possibilidades de que você vai mudando o seu modelo de negócio no decorrer de coisas que aconteçam no seu dia a dia. Outra coisa muito importante é sobre colocar a mão na massa versus liderança. Eu sempre fui uma pessoa de colocar muito a mão na massa. Então, se tem uma lâmpada que está queimada, eu vou lá e troco. Se eu preciso resolver uma coisa com um aluno, eu mesmo ia e resolvia, mesmo que eu tivesse um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor aqui na empresa. E aí eu parei para pensar, se eu começar a fazer isso sempre, quem é que vai estar olhando para a empresa? Ninguém. Porque quem está olhando para o crescimento da empresa tem que ser o dono, tem que ser eu. Então eu tenho que liderar e tenho que trazer essa comunicação para o meu gestor, para as pessoas que trabalham comigo, para que elas continuem colocando a mão na massa, incentivando, treinando, desenvolvendo e eu começar a ter um olhar um pouco mais estratégico. Então inicialmente pôr a mão na massa é fundamental, porque se você não coloca a mão na massa, não espere que outro faça por você. Mas à medida que você vai treinando uma equipe que possa assumir isso, você tem condição plena de começar a ter um olhar mais sistêmico, um olhar mais amplo a respeito do mercado, a respeito de como está a sua empresa e conduzir a sua equipe. Isso se chama liderança, né? Que é liderar pelo exemplo. E a comunicação, nesse caso, ela é muito importante, que seja no home office, que seja no presencial, que seja aí através de uma reunião remota, mas essa comunicação ela tem que ser diária, no mais tardar semanal, para que ocorra esse alinhamento aí entre você, que seria na verdade um empreendedor, e as pessoas que trabalham com você, tá? Uma outra coisa assim que eu considero como muito importante é o tamanho de mercado. O que é o tamanho do mercado? Por exemplo, se você se especializa, se você nicha o seu negócio para um segmento que é muito pequeno, ou seja, por exemplo, como se eu pegasse assim um público-alvo de 80 a 100 anos, né? Não é um público-alvo muito grande, se comparado a eu pegar a população jovem brasileira, apesar do país estar envelhecendo, mas a população jovem é muito grande. Então, assim, eu considero que você deve analisar o potencial do mercado, porque é muito mais fácil você ter 1% de um mercado gigantesco do que você ter 10% de um mercado pequeno. E eu olho isso porque, assim, senão você não consegue escalar. Se você começa a nichar demais, por exemplo, eu só vou fazer um procedimento estético na população de 15 a 25 anos. Será que realmente essa população é tão grande e ela tem a necessidade de realizar procedimento estético se comparado às mulheres de 20 a 45 anos? Não tem problema em você nichar, mas você tem que prestar atenção se isso vai ser possível com que você escale, para que você aumente muito número de clientes e consiga fazer com que a sua empresa cresça. Então, essa questão da escala em relação a olhar o mercado, eu acho ela muito importante. Uma outra coisa que eu aprendi a duras penas quando você customiza demais, por exemplo, você quer fazer um produto totalmente diferente, esse produto envolve manufatura, envolve tecnologia, envolve uma equipe de marketing, envolve uma equipe de desenvolvimento de TI, ou seja, você tem que mudar muito a estrutura do produto ou do serviço para você conseguir vendê-lo, né, de uma forma diferente. Isso faz com que fique mais difícil com que você
escale muito rápido, porque o processo ele é muito demorado para ficar pronto todas as etapas. Então, a gente chama isso muito de MVP, que é o produto mínimo viável, em que você pode começar com um produto ou um serviço mais simples e ir testando o mercado, vendo se as pessoas realmente se adaptam àquilo que você está oferecendo, se elas vão realmente querer comprar. E aí, com o decorrer do tempo, você começa a customizar, você começa a trazer uma inovação, uma novidade, mas não começa investindo muito alto em um produto ou num serviço antes mesmo de testar se o mercado vai aceitar aquele produto ou não, porque você vai ter um custo muito alto e possivelmente, quando você quebrar, você vai quebrar muito, né, assim, vai perder muito dinheiro. Então, isso é importante que isso não aconteça. Então, por exemplo, quando eu comecei o instituto, eu não construí esse prédio desse tamanho para pensar em trazer os primeiros alunos para o instituto na época. Eu loquei um espaço pequeno que só tinha 4 salas de aula e fui testando, vendo se eu realmente conseguia ter penetrabilidade dentro do mercado. E a partir desse momento eu consegui ver que isso era escalável e que eu conseguiria aumentar o número de clientes. E aí isso foi acontecendo naturalmente, aí eu consegui customizar algumas coisas, mas no início não, tá? Uma outra coisa importante são a questão dos diferenciais. É difícil você conseguir ser diferente, você conseguir um serviço ou um produto que seja completamente diferente, que ninguém teve a ideia que você teve, né? Esses diferenciais, eles podem ser extremamente sutis e, na verdade, eles já existirem. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, a Apple publicou que ela está vendendo os aplicativos dela dentro, né, do Store, a crediário. Ou seja, ela está inventando a roda? Não! O velhinho da Biboca já vende há mais de 80 anos a crediário na fichinha lá no bairro. Ou seja, isso é uma prática muito comum. Mas na venda de aplicativo, que tem um custo agregado, isso nunca tinha sido feito. Então, eles estão fazendo um diferencial para aquele mercado tecnológico. Então, olhar para fora é muito mais importante, às vezes, do que olhar para dentro. Tem gente que, quando pensa em abrir um negócio, ele começa a olhar para os concorrentes. Nossa, peraí, deixa eu olhar os concorrentes aqui, o que eles têm para eu fazer igual. Se eu estou no interior e a pessoa tem uma estratégia lá na capital, né, de captação de aluno, por exemplo, não vai funcionar para o interior, porque a estratégia de uma capital é diferente. Se uma pessoa tem um segmento aí de roupa para o sexo feminino e eu tenho sexo masculino, se eu for tentar fazer o benchmark ali, também não vai dar certo, né, porque existem particularidades. Então a gente acaba olhando, você tem na verdade os diferenciais, a gente olha para segmentos de mercado, às vezes que são diferentes da gente, para que a gente consiga ver assim, nossa, o atendimento daquela empresa é legal, apesar de ser de uma empresa de tecnologia, mas peraí, eu posso utilizar aquela experiência deles, do cliente, de atendimento no meu negócio. E uma outra coisa importante também é você ver os problemas, né? Então, por exemplo, quando esses bancos digitais surgiram, eles surgiram por quê? Porque eles viram que o atendimento e os custos para a população ter acesso a uma conta bancária era muito alto e o atendimento muito ruim. Então, o que eles fizeram? Eles democratizaram esse atendimento bancário para a população, para um custo muito baixo e um atendimento mais rápido, com uma melhor experiência. Então, eles não inventaram a roda, eles trouxeram um problema que existia e é claro que criaram uma empresa para solucionar esse problema. Então, isso é importante que você tenha essa consciência. O terceiro ponto é chamado de Ikigai. Ikigai é uma expressão japonesa que significa assim, sua razão de viver. Então existem 4 pontos importantes para o Ikigai. Eu acho assim que por mais que você veja que o mercado de paletas mexicanas, vou dar um exemplo, tem dado um retorno muito grande, igual aconteceu aí há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? Paleta mexicana explodiu aqui, né? No Brasil. Todo mundo, nossa, meu vizinho abriu um carrinho de paleta mexicana e está ganhando muito dinheiro. Gente, se você não ama aquilo que você está fazendo,
fazendo, está pensando somente no dinheiro, se você não percebe que aquele segmento pode impactar pessoas, ou seja, pode mudar o mundo, se você não sabe fazer, porque uma coisa importante é que, por exemplo, eu não entendo nada de paleta mexicana, significa que se eu me aventurar no empreendedorismo nessa área eu vou quebrar? Não, não significa isso, mas a chance é maior. Por quê? Porque dentro do meu conhecimento, o que eu sei fazer melhor é ensinar. Então, se você gosta e se você sabe fazer uma coisa legal, você pensa nessa possibilidade, nesse segmento de mercado. E talvez, se você, claro, se você quiser aventurar e abrir um negócio totalmente diferente da sua área, você pode, mas você vai estudar 10 vezes mais, tá? Então, esteja disposto a isso. E outra coisa também é a questão de que existe demanda. Será que todo mundo realmente quer chupar picolé? Faz sentido numa região talvez mais quente, tropical, como aqui em Goiânia, por exemplo. Mas se você tiver numa região muito fria, isso não faz o menor sentido, né? Então, eu acho que quando você resolve abrir qualquer segmento, a primeira coisa que você tem que pensar é no seu bem-estar e no bem-estar das pessoas que você está disposto a ajudar. Eu, particularmente, jamais abriria, mesmo que desse um lucro gigantesco para mim, uma indústria que fabricasse cigarros, por exemplo. Por quê? Porque dentro da minha ética profissional, eu não gostaria de impactar negativamente o mundo, mesmo que isso fosse um excelente negócio. Então, fazer o que ama, ser ético, né, e saber fazer mesmo algum negócio, alguma coisa que você já tem uma prática, isso ajuda demais. Eu gostaria de indicar 2 livros para vocês. Um deles é o Sapiens, que mudou minha vida, eu acho que vale a pena você ler. E o outro é o Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele trabalha muito essa questão da felicidade, você encontrar o seu Ikigai, tá? E aí aqui a gente tem uma estrutura, né, muito utilizada aí na cultura japonesa. Primeira coisa, vou dar um exemplo de mim para você poder entender. O que fazer quando você ama alguma coisa? Por exemplo, eu amo ensinar. Tá? Eu amo ensinar e eu acho que isso vai impactar o mundo. Então, se eu amo ensinar e isso vai impactar o mundo, e eu encontrei nesse momento a minha missão de vida, que é fazer com que as pessoas cresçam, fazer com que as pessoas conquistem, né, os seus sonhos através do que eu amo fazer, que é ensinar. Tá? E se você ama fazer alguma coisa e você é muito bom naquilo, por exemplo, por 13 anos na minha vida eu fui premiada como melhor professora de 2 instituições de ensino que eu ministrava aula. Então isso é a minha paixão, eu tenho paixão em poder ensinar as pessoas, que seja numa sala de aula, que seja num curso, que seja lado a lado, que seja um colega de trabalho, e essa é a minha paixão, tá? Agora, se eu sou muito bom em fazer alguma coisa e eu consigo ser pago por aquilo, isso se torna a minha profissão. Então, eu fui professora por 19 anos. Por quê? Porque eu tinha uma boa didática, eu gostava muito de ensinar os meus alunos, era minha paixão, e eu fui remunerada por isso, ok? E aí, olha que interessante, chegar um momento da minha vida que eu estou sendo paga para fazer, ou seja, eu continuo ensinando, mas eu ensinei outras pessoas a fazer o que eu faço. Com amor, com paixão, e aí eu encontro talento, ou seja, eu abri o ITH juntando toda essa estrutura, o que eu amo fazer, o que eu sou bom para fazer, como que eu posso ser remunerado por isso e como que eu posso impactar o mundo através desses 4 quadrantes. E aí o centro disso tudo a gente chama de Ikigai, ou seja, Ikigai nada mais é a junção de que você amar fazer o que você realmente gosta, que você é bom para fazer, o que você tem talento, né? Ou seja, que você pode ser pago por isso e como que você pode impactar melhor o mundo. Então, encontre o seu Ikigai, porque isso vai fazer muita diferença para você definir qual é o nicho de negócio que você gostaria de atuar. Preencha, coloca aí as suas características, né? Do que você ama, do que você é bom para fazer numa tabelinha e depois você vai preenchendo os ciclos que você vai encontrar exatamente o segmento que é o alvo, né? Onde você realmente vai encontrar aí a sua eureka, que a gente chama de Ikigai, tá? Outra coisa importante é a questão do protótipo, né? Eu falei para vocês que
ter afinidade por um segmento, isso facilita muito. E quando eu tenho afinidade por um segmento, por exemplo, o que eu realmente sou boa? Eu tenho uma boa didática, eu falo com facilidade, eu gosto de conviver com pessoas. Quando o empreendedor, ele entende de verdade aquilo que ele está falando, as pessoas se inspiram nele. E as pessoas podem ser o seu cliente, podem ser os seus colegas de trabalho, pode ser até os seus concorrentes. Então, saber exatamente o que você está falando te dá uma autoridade para que o seu negócio realmente aconteça. Para isso, o estudo é muito importante. Você tem que estar constantemente estudando. E quando a gente realmente entende que, peraí, o meu segmento é esse, educação, eu gosto daquilo. Ou seja, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou fazer um MVP, ou seja, um produto mínimo viável que talvez ele não seja o mais perfeito. Quando eu comecei a ministrar cursos fora da faculdade, né, por conta própria, eu comecei a empreender, eu locava um hotel mais barato que existia em Goiânia, com uma estrutura talvez um pouco duvidosa. Tá, tudo bem, não era perfeito, mas eu fazia. Eu comecei dessa forma. Então não pense, quando você for começar o seu negócio, achar que precisa estar tudo perfeito para você começar. Porque se você achar que tá tudo perfeito, você nunca vai fazer. Que esse é um defeito. Perfeccionismo ele acaba sendo um defeito muito grande do empreendedor, de algumas pessoas, porque ela acaba perdendo o time de lançamento, de abertura de um novo negócio, pensando, não tô preparada, não tá tão bom, não, as pessoas vão me julgar, e isso faz você perder tempo. Tá? Outra coisa extremamente importante se existem no mercado pessoas de sucesso que estão fazendo o que você gostaria de fazer, isso é excelente, porque já está comprovado de que o produto que você quer lançar, o serviço é escalável, ele te dá lucro. Então assim, só que na teoria funciona tudo muito bem, quando você faz lá o seu plano de negócio e vê que o seu negócio é viável, que vai te dar um lucro em 12 meses, ou em 24 meses, ou mais um pouco, enfim. Mas na prática isso pode alterar completamente baseado na sua expertise ou das pessoas que você contrata e até no investimento financeiro que você tem. Então eu gosto muito de olhar para fora, de olhar outros segmentos que são do mesmo segmento de mercado que eu escolhi, que é a educação, mas eu também olho uma empresa bancária de sucesso, eu também olho uma empresa de café de sucesso, porque eu quero olhar o que eles têm de diferente para que eu possa implantar no meu negócio também. Ou seja, eu faço um produto depois mais customizado, baseado nessa expertise de olhar para fora. E isso faz parte da maturidade do empreendedor, tá? Errar, gente, errar é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Tem essas 3 fases eu adoro, que são pessoas assim extremamente importantes, que são meus influenciadores. Quem já leu O Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert, sabe que no mundo real as pessoas mais inteligentes são aquelas que cometem erros e aprendem com eles. Na escola, as pessoas inteligentes não cometem erros. Ou seja, a nossa cultura é ensinada de que a gente não pode errar. E no mundo dos negócios, que é o mundo real, isso é o contrário. Você vai cometer erros sempre. E aprenda com esses erros. E às vezes você vai cometer o mesmo erro mais de uma vez e tá tudo bem. O importante é que você vai aprender, que seja da segunda vez, mas você vai aprender. Tem uma outra frase que eu gosto demais, que é do Bertrand, que ele fala, que é um filósofo: o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Por que eu, como gestora hoje, e você que vai se aventurar no mundo do empreendedorismo, que quer fazer isso, por que você acha que você tem que ter todas as respostas? Nós temos incertezas, a gente não tem respostas prontas para tudo, acontece um problema dentro da empresa, você fale, você toma uma decisão errada, e isso vai acontecer. Isso faz parte de uma maturidade que te leva a um ponto de inteligência, a um ponto de expertise que o diferencia dos demais. Então, aquelas pessoas que acham que eu estou sempre certa, eu sei de tudo, não precisa me ensinar, que eu já sei o que fazer, normalmente são as pessoas que mais levam tombo.
Então a gente tem que aprender com essa cultura do erro, que ela é muito importante dentro do mundo dos negócios, dentro da sua vida pessoal e profissional. E o Guilherme Benchimol, uma pessoa que me inspira bastante, que é o fundador da XP, que ele adotou, né, inclusive eu até indico o livro dele, que é Na Raça, para leitura, que ele adotou a cultura do erro dentro da empresa. E quando a gente fala, meu Deus, cultura do erro, como assim? Quer dizer que eles ensinam as pessoas a errar? Não, eles incentivam as pessoas a tomar decisões, a inovar. E toda vez que você inova, a chance de você errar é grande. Então, inovação para ele, né, nada mais é do que permitir que o time erre. Não acho que você vai ter uma ideia genial a cada mês, ou a cada bimestre, ou a cada ano, né? Aqui, se você não está errando, significa que você não está usando toda a pista, ou seja, você não está navegando nas possibilidades de negócio. Então, todas as vezes que você está lá na sua rotina diária, dentro da clínica, dentro do hospital, ou dentro lá do seu ambulatório, consultório, enfim, qualquer área, se você começar a fazer aquilo todos os dias e não tomar decisões, tipo assim, não, peraí, acho que eu vou tomar uma decisão de servir café lá na minha recepção. E isso é uma inovação, porque às vezes dentro do seu segmento isso não é tão comum. E aí as pessoas falam assim, nossa, que absurdo, café aqui no hospital, enfim. Ou seja, você tomou uma decisão querendo acertar, mas pode ser que ali não seja um ambiente adequado para colocar uma garrafa de café. Isso é um exemplo aleatório, mas o que eu tô querendo dizer para vocês é que se você não tentar, você vai morrer. Porque a empresa é necessário que você esteja atento à inovação a todo momento, porque existem inúmeros outros negócios no mesmo segmento, por mais que você fale, nossa, ninguém está fazendo isso, está. Se não está, não está no seu bairro, não está na sua cidade, não está no seu país, pode estar fora do país, mas tem sempre alguém fazendo quase ou a mesma coisa que você está pensando em fazer. Então você tem que estar sempre atento a trazer novidades, e novidades significa poder errar, porque a gente não acerta sempre, tá? Não pense que você vai ter ideias brilhantes a todos os dias ou todo mês, porque você não vai ter. Às vezes você vai ter uma ideia que vai te fazer escalar e ter sucesso, e as demais não. E essa do sucesso vai fazer com que realmente você seja visto pelos demais e para você mesmo, sabendo que você é capaz, você tem potencial para crescer. Então, se a gente puder fazer uma revisão aí de tudo que nós falamos, que eu acho assim que é importante para quem quer começar do zero, que foi o que aconteceu comigo, primeira coisa é você ter bons motivos para não abrir o seu negócio, você entender se você realmente é capaz de empreender. Porque empreender não é para todo e tá tudo bem. Tem gente que não tem essa características de estar vivendo adrenalina todos os dias, de se adaptar a todo momento, tem pessoas que são mais tranquilas. E se essas pessoas não querem, não se adaptam a esse mundo, tá tudo certo, né? Aliás, empreender é para muito, assim, para poucas pessoas. E tá tudo bem, mas se você tem vontade, você consegue romper essas barreiras e eu tenho certeza que vai dar muito certo, tá? Outra coisa, olhar para fora e não só para dentro. Olhar para dentro é muito importante, mas olhar o mercado, olhar outras possibilidades, olhar possibilidades de inovação, trazer informações de empresas que são segmentos diferentes do seu para você aplicar no seu negócio, isso vai fazer um diferencial. Quando você estiver fazendo o seu plano de negócio, que é aquele primeiro start ali para saber se o seu negócio vai dar certo, pega outros players de mercado que são até do mesmo ou de segmentos diferentes para você realmente colocar, agregar ali nos seus diferenciais, tá? Outra coisa é encontre o seu Ikigai. Ou você pode não conseguir ser feliz, né? Porque não adianta você abrir um negócio e não estar satisfeito com aquilo. Eu vejo muitos empresários, infelizmente, que às vezes estão preocupados muito com o lucro, né, com o resultado final da empresa, mas eles não estão felizes fazendo aquilo. E eu acho que se eu não estiver feliz com o que eu escolhi fazer todos os dias, eu prefiro não continuar. Prefiro nadar em outra corrente, em outra maré, porque realmente não faz sentido para mim acordar todos os dias, me sacrificar, trabalhar finais de semana, não ter férias, não ter 13º, não ter um terço de férias, enfim, nada disso e estar infeliz. Não faz sentido. Então encontre aí o seu Ikigai. Outra coisa é teste quantas vezes forem necessárias. Se for necessário, pivota, muda um pouco, né? Dá um passo para trás. Mude um pouco a curva,
mas tente quantas vezes forem necessárias. Às vezes o que faz uma pessoa não chegar a crescer no seu negócio é muito mais uma questão de falta de persistência. A gente tem que ter muita resiliência, porque o caminho, ele não é um caminho curto, ele é um caminho longo. Vai ter uma rara exceção de alguém que conseguiu alavancar aí em pouco tempo, em um ano, por exemplo. Mas a grande maioria é um tempo muito grande, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tem startups que têm a cultura, né, de crescer muito rápido, que estão há 5, 6 anos no mercado e ainda não conseguiu encontrar o seu PMF, e acontece, né, que é o produto start mesmo para que ela consiga escalar. Então, essa persistência, ela é necessária para que você obtenha o sucesso. E por último, a questão da cultura do erro. Se você não está errando, significa que você não está tentando. Então, tentar é muito importante para que você realmente consiga chegar aí nesse nível de sucesso empresarial. Então, assim, empreender do zero, para mim, é muito fácil. É muito fácil você começar um novo negócio. É muito fácil você fazer o seu plano de negócio, abrir uma salinha, montar um consultório, contratar uma secretária, ou às vezes você iniciar a carreira solo, né? Eu empreendedor, né? Eu empresário. Isso é fácil. Sabe o que é difícil? O mais difícil é você acreditar que você é capaz. É você acreditar em você mesmo. Se você não acreditar, esse passo inicial não vai acontecer. Então, o mais difícil é você romper essas crenças limitantes que te faz pensar em fazer o seu novo negócio. A partir do momento que você rompe isso, o resto, gente, é claro que não é fácil, mas a roda vai girar. Tá? Agora o difícil é você realmente dar esse ponto de start aí. Então aqui não é o fim, é o enfim, né? Enfim, empreender não é impossível, só depende de você, é um caminho árduo, mas é uma das coisas mais prazerosas quando você vê que você está impactando pessoas, que você está feliz fazendo o que você escolheu e que isso vai te trazer um conforto e uma qualidade de vida, tanto para você quanto para sua família, e poder impactar o maior número de pessoas possível. Então, se você puder seguir um conselho, se eu pudesse dar um conselho para você, o faça.